Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Pod. Eu, Aninha, tô ao lado aqui da minha bestia, Amandinha. Tudo bom, gata? E aí, amiga, tudo bem? Tudo você? Maravilhoso. Pronto pra mais uma? A gente sempre tá pronto, eu falo aqui todo episódio que eu tô pronta sempre. A bicha nasceu pronta. É, porque se eu não tivesse pronta, eu não estaria sentada aqui também, né, galera? É difícil, né? Pessoal, só lembrando, nossos episódios são veiculados toda terça e quinta, de manhã no Spotify, à noite no YouTube. Curte, comenta, compartilha, dá aquele joinha, que aquele joinha fala pro YouTube que o nosso conteúdo é bom e assim ele acaba entregando pra mais pessoas, não é isso? Exato, o conteúdo de qualidade tem que ser espalhado. Exatamente. Tem que ser distribuído. E falando em qualidade, faça as honras, por favor. Pois é, gente, a nossa convidada, ela é formada em comunicação e publicidade, ela é palestrante, ela dá consultoria em transformação digital. Vocês sabem o que é? A gente sabe mais ou menos, a gente vai ficar aprendendo hoje, juntinho com vocês aí. Ela é Ariane Heiser. Isso aí. Seja bem-vinda, Ariane. Bem-vinda, prazer estar aqui com vocês, meninas. Muito bacanudo a gente poder falar sobre um assunto que às vezes fica tão desassociado do feminino. Sim, não é com mesmo? certeza. Então, adorei. Maravilhoso. Nós, Tô então- podendo no Mulheres Pod. Não, gente, podendo ela tá mesmo. Porque foi a Exato. primeira vez que nós nos sentimos pequenas. Que a gente vive de salto, sempre a gente tá maior que as entrevistadas. Ah, ela é um mulherão, gente. Ela é. E essa roupa dela, então? Essa roupa aqui. Conta pra ela- gente. Vou contar pra vocês. Isso aqui foi. Tem um amigo querido, uma espécie de mentor de palestras, o professor Tejon. E o professor Tejon uma vez viu uma palestra minha, Ariane, ótimo, você fala bem, as pessoas gostam de você e tudo mais, mas então, olha, agora a gente precisa fazer alguma coisa parecendo show. Eu falei, aguenta aí. Que não seja por isso. Pera aí. Aí foi quando eu peguei e falei assim, vou fazer uma apresentação. Era uma apresentação grande para 1.200 pessoas, uma convenção de vendas, onde eu falei, então, agora aqui eu vou me preparar. E fiz uma apresentação falando de inteligência artificial e tudo mais, mas vestida de Trinity, né, do Matrix. Porque a ideia era falar de Matrix, Sim. a escolha, aquela coisa. E aí, foi uma coisa bem interessante, porque eu entro, me arrumo, tal, toda de... Meu filho me vê saindo de casa e diz assim, mamãe? Aonde você vai? Aí eu vou logo ali dar uma palestra pra 1.200 pessoas, assim, coisinha rápida, filho. Coisinha rápida e simples. Simplinha, aquela coisa assim, mas assim, eu falei, tá ruim? Ele falou, você é bonita, mas tá estranho, mãe, o que as pessoas vão achar de você? Quantos anos ele tem? Né? Ele tinha 10 na ocasião. O que as pessoas vão achar de você? Eles vão achar que a sua mãe tá podendo. Que a sua mãe não tem medo, não. Ele, tá. Né? Então tá, né? A gente que cria as crianças, né? A gente queria os meninos nossos, né? Exato. Então, como é que cria, né? Aí eu olhei e falei, então tá bom, cheguei. Só que eu não sabia que na ocasião eu ia ser a palestrante logo após a Monja Coen. Meu Deus! Do 8 a 80, né? Imagina. A criatura santa, conversando com aquela plateia. E na sequência, inicia-se com uma música bem rock pauleira, eu entrando, de óculos de sol, Meu Deus. né? E aí as pessoas, o que aconteceu? Eu falei pra elas quebrar, né? Porque aí a gente já não sabe, a gente já não tinha conectado isso, mas aí já tava lá no inferno, né? Abraça, né? Falei, olha que pessoal, o negócio é o seguinte, depois da santa É pra tem que dar vir o demônio. choque, gente. É pra dar o Isso, choque. Né? E o demônio pra vir fazer a transformação e dar o choque, exatamente. Então aí foi que eu falei assim, vem em mim. E aí foi a palestra, foi bem legal, tá? Mas foi a primeira vez. Logo após, eu fiquei um pouco tensa, porque é algo que aparecer assim em ambientes corporativos, acadêmicos, né? As pessoas olham para você com bastante julgamento, né? Aí, depois que eu consegui me fortalecer, ficar fortona pra poder bancar esse personagem, aí foi numa boa. Mas assim, até teve um processo psicológico aqui de bancar esse personagem, de bancar essa estrutura, porque todas as estruturas que eu faço parte são muito conservadoras, são estruturas onde existe uma roupa certa, uma roupa mais adequada para a mulher, e eu não acredito nisso. O que tem que ser adequado é o que você fala, da forma que você fala e a sua postura. Do jeito que você gosta e se sente bem.
Então, acho que é isso, assim, sabe? Agora, se todo mundo pode... Todas as suas palestras são assim. Todas. Agora são. Você vai vestida assim em todas. Assim, às vezes muda. Esses dias eu fiz um cabelo branco, de tempestade. Ai, que legal. E agora tô mudando. Daqui a pouco vai ter uma próxima, que vai ser para bastante gente, que eu vou agora também lá para o norte. E que é uma palestra que se espera ter aí umas 1.200 pessoas. E aí nessa eu vou de castanhola e abanito. Caramba! E vai entrar como uma espécie de arma. Aham. O processo de comunicar algo, às vezes, com preconceito de ser difícil, você precisa trazer recursos sedutores, né? Então, a ideia é trazer esses recursos de comunicação, que seja sedutor, que implique na diversidade, variedade, que tenha a ver com o que vai ser dito. Que chame atenção e prenda atenção também, né? A ideia, sim, mas que esse chamar a atenção e prender a atenção, ele precisa estar conectado com a mensagem. Então, a mensagem de inteligência artificial, os dados devem ser diversos para terem qualidade. Então, se o dado precisa ser diverso, a pessoa que apresenta não. Tá certo. Pensou certo. Faz todo sentido. Agora, falando em personagem, tudo, Ariane, explica aqui pra gente, porque eu fiquei sabendo que esse sobrenome Reisier não é o seu sobrenome verdadeiro. Não. O porquê disso e como que surgiu isso? Muito legal isso daí. Assim, diante dessa situação de que todo mundo eu posso ser uma planta e achar que sou uma planta. Sim. E viver uma planta. Você pode ser o que você quiser, né? Cientificamente, pra mim, isso aí não faz sentido, ok? Mas não vou entrar nesse mérito. Perfeito. E num determinado momento, quando eu comecei a falar sobre tecnologia, transformação digital, metaverso, tecnologias imersivas, inovação dentro do processo tecnológico, eu tinha um canal. E aí esse canal eu descobri que se você tivesse um nome diferente, se esse nome fosse diferentão, o próprio Google te largava na frente, assim, de forma orgânica, né? Aí eu falei assim, puxa, Ariane Reis, né? Nome assim tão comumzinho, né? Tão comum. Coisa. Eu falei assim, quer saber? Vou fazer um palíndromo. E aí, essa coisa do palíndromo, que é um palíndromo, né? Palíndromo é aquilo que você pode ler de trás para frente, de frente para trás. Então, Ariane Reisier é 2 vezes Reis, não é só uma. E não existe no mundo Reisier, vocês acreditam? Nossa! No mundo, e olha que eu pesquiso, hein? Nem internacional, não tem nada nem internacional. Você é a única. Aí inventei um sobrenome que organicamente, quando eu faço inclusive alguns vídeos em inglês, ele ganha o top, assim, por conta do destaque que dá. Do destaque. Caramba, que legal. Em Arianes, né? Então ele ganha o top em Arianes. Sim. E como surgiu na sua vida essa questão da transformação digital? Como surgiu a transformação digital na minha vida? A ideia é como ela está surgindo no mundo, né? Não na minha vida, mas assim no mundo. Então, como as pessoas precisam controlar dados. Na primeira revolução industrial, a gente tinha que controlar a energia. Como, quando, quantidade, tá certo? Quando a gente entra no mundo dos dados, que eu vou dizer do mundo que sai do processo atômico para um mundo que vai para o mundo mais não físico, mas representativo, simbólico, né? E aí a gente vai chamar o dado como esse mundo simbólico representativo dos nativos digitais. Dos nativos digitais, quer dizer, que não é deles, mas sim, que a gente está associado. Quando você tem essa junção com o nativo digital, enfim, e com o mundo saindo do processo atômico para o processo do digital, você precisa ter uma outra forma de controle. Não só o controle que você tinha antes na energia, no interruptor, na máquina, o quanto, como, mas você precisa ter um controle tecnológico sobre os aparelhos, sobre as coisas. E aí, neste controle tecnológico, vão surgindo os programas, né, os algoritmos matemáticos que vão te dando isso de forma que você pode ter o computador.
esses algoritmos, e aí, né, essa evolução e na capacidade de máquina, traz para as pessoas maior controle, inclusive das ideias. Maior controle, não só da energia, agora então dos dados e daqueles dados que estão nas mentes das pessoas. Aquilo que você pensa, aquilo que você faz uma representação, não necessário ainda está configurado no mundo, mas ele já existe na sua cabeça. Bom, a transformação digital, o que seria então, e por que me chama, e por que eu vou para isso? A transformação digital, ela tem a função e a importância de fazer com que as pessoas transitem no mundo que não só é a realidade do aqui e agora, mas um mundo que está idealizado ou existe na sua cabeça com algo que existiu na tua vida, alguém que já foi, alguma história que não vai se repetir, como aquilo que ainda você sonha e planeja. Então, você tem o que é realidade, é tudo que não está na sua cabeça, e o que é idealidade, que é tudo aquilo que está na sua cabeça, pode ou não se configurar no futuro. Pois bem, então, isto para dizer... Estou vendo a carinha de vocês assim, Ariane. É só um minutinho, vamos por partes aí. Peraí. Não, é que a gente tá aprendendo aqui o que você tá falando, então bora. Vamos por partes, A ideia da transformação digital é ter mais controle e otimizar o tempo das pessoas e das organizações com a finalidade de fazer com que a gente tenha menos erro humano. Sim, mais ajuda. Isso entraria a inteligência artificial. A inteligência artificial é como se fosse um cérebro racional e lógico para você. Então, hoje a gente trabalha com ChatGPT, que é o que todo mundo conhece, mas são as inteligências artificiais generativas que a gente fala, né? E elas são transformers, esse GPT, sabem o que quer dizer GPT? O quê? Conta pra gente. Então tá, G, generativa, o P é de... ela aprendeu, né? Então ela aprende, ela não aprende sozinha, ela aprende através de inputs humanos. E o T, que é Transformer. É igual aquele carrinho das crianças, sabe? Então, que ganha forma. Dos Transformers mesmo. Então, dos Transformers. E o que é esse Transformer? Ele chega a uma conclusão, ele te entrega matematicamente de forma que ele chega numa conclusão do que você está pensando. Então, ele diz assim, se eu falar assim, Mulheres Pode é um programa de TV ou é um programa de TV? Ele pode achar que sim, Mulheres Pode. Ou Mulheres Pode é um podcast? Né? E aí ele vai olhar quantas mulheres pode, ele vai fazendo contas de similaridade para chegar em algo, por exemplo. É que eu usei esse daí, me peguei agora na hora, mas a gente usa mais ou menos alguma coisa assim. Vou ficar mais longe do microfone que me fala para ficar. Mulheres Pode do gato, não é gatinho? Então gato Mia, tá certo? Sim. Se eu falar o gato Mia e bebe... Ele vai completar. O que é? O gato Mia e bebe leite. Perfeito, então beleza. O Transformer, ele interpreta o que pode vir na sequência. O que é mais previsível de vir na sequência. Leite, não carne. Então, quando eu falo de gato... Mas ele pega a informação do que tá lá no banco de dados. É importante isso daí, Amandinha, de falar de banco de dados, né? Porque, assim, as pessoas acham que é uma mágica. Ai, meu Deus, agora eu tenho um outro cérebro, que mágica, incrível. Não é negativo, segura a tua onda, porque, assim... Se o dado é bom, resposta boa. Se o dado é ruim, resposta ruim. Então, se tiver muito fake news, ele vai dar alguma resposta fake news também. Porque o dado é ruim. O que é o dado ruim? Essa generativa, essa inteligência generativa, ela não está preocupada em te entregar verdades. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em te entregar algo que faça sentido. Make sense. Sim. Entendeu? Então ele vai pegar o que ele tem de dados. Isso. Então, assim, as pessoas falam que usam para fazer esses dias... TCC, um trabalho. Não, mas mais que isso, né? Eu vi
Entre nós, assim, né? Mas ninguém conta pra ninguém. A gente fica só entre a gente. Isso, só aqui, entre tá? nós e YouTube. Isso. Foi muito interessante porque um advogado perguntou na defesa, colocou assim, olha, meritíssimo, eu perguntei pro ChatGPT se tal coisa, e aí era para ser uma tese dele, para comprovar a tese dele, que ele precisa de defesa. E eu perguntei, e ele falou que isso daqui é assim. Mentira. Foi. E aí, assim, e você olha e fala assim, cara, na boa, como assim? É como se fosse um ser humano usando como defesa, né? Defesa. E só que ali, ele vai responder o que você quiser. Sim. Uma outra coisa muito sensacional que eu preciso contar. Assim, essa é muito sensacional. Precisa aprender a perguntar. Sim. Essa é a chave. Entendeu? Acho que essa é a chave pra você ter uma das melhores respostas. Perfeito, assim, sabe perguntar, vai ter boa resposta. Aí agora sim, que é o que eles chamam de prompt. Prompt, a tradução comando, ok? Qual é a ideia? Qual melhor é a tua pergunta, melhor ele vai entender como se fossem os conjuntos, né? Então você tem um conjunto, e aí você vai clusterizando a resposta para chegar no detalhe que você quer. Então a sua pergunta, ela precisa ser detalhada e informar o algoritmo o que você quer. Perfeito. Pergunta boa. Quem pergunta melhor? Homem ou mulher? Boa. Mulher. Acho que mulher. Tá bom, eu vou fazer a melhor. Mulher, hein? Quem pergunta mais? A mulher, com certeza. Mulher Então, fala mais, suponhamos, pergunta então, mais. Quem perguntar mais tem chance de errar mais e acertar mais. Logo, no final, tem chance de melhor perguntar. Pois bem, por que ninguém disse isso ainda? Que mulher usa o prompt e a inteligência artificial muito melhor do que homem. Isso eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que deve usar mesmo. Pergunta melhor. Então, essa é uma das coisas que a gente Porque detalha melhor. Perfeito, Amandinha. Detalha melhor. Isso mesmo. Porque entende a coisa e vai falando com detalhe para dar as instruções. Tem uma preocupação em dar a instrução. Agora, me pergunta uma coisa. Quanto de mulher vocês veem falando em tecnologia? Nossa. Pouquíssimas. Quantas mulheres vocês veem, assim, usando de fato, com empoderamento das ferramentas que hoje estão disponíveis de inteligência artificial? Pouquíssimos. Então, nós, né, precisamos trazer Esse mundo é muito masculino ainda. É um mundo muito masculino, não é? Sim, é um mundo que ainda preza por... e sabe por quê? Vou te contar. Tem uma história bem bacanuda. Sou casada com uma pessoa de tecnologia, né? Então, meu marido é uma pessoa que tem uma conversa como se fosse uma conversa de computador. Como é uma conversa de computador, Ariane? Quero saber agora. Vamos lá, é assim. Que nem algoritmo. Entrada e saída. Entrada e saída, ok? Não existe entrada, sai quando pode, entendeu? Não, porque assim, quando eu vou conversar, né, vai entrada, vocês estão vendo aqui, né? Aqui, entrada, um dia sai, um dia dá saída nesse negócio, um dia vai conectar tudo, vai conectar tudo, mas o que acontece? Quando eu conversava com ele se assustava um pouquinho, né? Ele e todos os outros homens que têm mentalidade algorítmica. O que seria isso, né? O ser humano que você tem que fazer entrada, começa um assunto... E termina o assunto. Pra entrar em outro. Ó. Acontece que nós, o que a gente faz? A gente emenda. Vai emendando, Entre né? 10 e espera que eles respondam 1. Exato, né? Vai emendando. Ok. Aí quando eu fui estudar Python, porque eu falei, não, preciso saber uma linguagem computacional, porque eu preciso aprender. E foi neste momento que a linguagem Python tocou o meu casamento. Olha e fez com que a nossa conversa de 15 minutos que durava, passou a 1 hora. O que eu quero dizer, 15 minutos de presença, porque o restante era só gesticulações. E o que eu tava falando? Fala a última frase, pra não parecer que não... Vai dizer que tava prestando atenção. Só lembrava a última frase. Eu lembrava só a primeira, lá no começo. Mas eles têm uma técnica deles gravarem a última, que depois a gente pergunta, né? Mas enfim, 1 hora de presença.
Aí eu olhei, meu Deus, descobri a mágica. E é exatamente a mesma coisa quando a gente vai fazer uma pergunta para uma máquina. Então você faz uma pergunta, começo, meio e fim, inicia, começo, meio e fim. E é desta forma você consegue estruturar esse comando, esse prompt, de forma que atenda a todas as necessidades da sua resposta. E você saia, no final, com uma resposta super bacanuda, que é um trabalho bem feito, né? Hoje, alguns colegas do mundo acadêmico, agora eles não falam mais, não use o ChatGPT. Eles dizem assim, use o ChatGPT. Mas, tá aqui um texto. Qual foi o comando que eu dei para chegar nesse texto? Agora tem engenharia pegadinhas. Engenharia reversa. Para eu fazer uma pergunta, eu preciso entender sobre o assunto. Não dá para perguntar se eu não entendo sobre o assunto. Sim. Então, assim, algumas regrinhas básicas, né? Uhum. Dado bom, saber perguntar, começo, meio e fim, né? O terceiro, o que era o terceiro? Aí, já até saiu da cabeça, gente. Eu tô aqui pensando, Até minhas meninas aqui, ó. Até até fugiu da cabeça. Isso aqui lembrou a Coisa que ela de tava falando professora. do papo do marido Entrada e dela. saída. Do quê? A gente não conseguiu gravar nem a última. Jesus, amado. Ou então, o importante, vai, voltando, né? Primeiro, eu fazendo... Era pra ser entrevistada e não me entrevistar, mas assim, vamos lá. Vamos lá. Então, ok, primeiro passo, a gente precisa então entender que para a gente ter boas respostas ou respostas compatíveis ao que a gente espera, eu preciso ter um banco de dados valoroso. Então, se eu alimentar com lixo, vai sair lixo. Exato. Tá bem? Então, segundo ponto, eu preciso sempre, quando eu vou fazer minha pergunta, Saber entrada perguntar. e saída, saber perguntar, perguntas com qualidade. O terceiro ponto é, quando eu estiver desenvolvendo essa pergunta, quando eu estiver desenvolvendo esse banco de dados, a pergunta e tudo mais, eu preciso saber que sempre tem que ter uma finalidade clara, um objetivo claro. Então, aonde eu quero chegar, para que eu quero chegar naquele lugar, e aí a minha saída vai ser valorosa e importante, fazendo sentido com o recurso. Bom, mas vamos lá, assim, tô aqui para responder. O banco de dados que essas inteligências artificiais pegam é da onde? É um banco de dados mundial mesmo. Então, muito legal essa coisa que você está falando, porque assim, hoje, o ChatGPT, então eu tenho, por exemplo, o Perplexity. Perplexity é da Amazon. A Amazon é a maior, ela tem a maior nuvem tecnológica. Então imagina, se ela tem a maior nuvem, o que ela tem naquela nuvem? O que ela tem? De tudo. As informações. As informações de informações. Sim. Certo? Perfeito. Então imagina se eu pergunto por Perplexity, como que vai ser a resposta? Muito mais próxima da realidade. Inclusive, ele traz fonte. Do jeito que ele foi programado, ele traz fonte do que a gente está perguntando. Então, se eu vou fazer aqui uma proposta para vocês, quem estiver aí em casa. Pergunte sobre sua reputação. Me conte sobre reputação e coloca lá o seu nome, você para você mesmo, né? Faça isso em três plataformas. No Bing, no ChatGPT e no Perplexity. O Perplexity é da Amazon. E me diz depois o que vocês encontraram. O ChatGPT, ele é... Da OpenAI. Não é ele não pega as informações do Google? Não. Não do pega Google dali? é o Gemini. Ah, tá. É o Gemini. Eu achei que fosse ele, achei que ele pegasse dali. Não, a OpenAI, eles pegaram todos os dados que... na verdade, os da OpenAI, eles pegaram dados da internet dados abertos. Só que eles são os maiores Rolando Lero. Tem um amigo, o professor Walter Canielli, que ele fala que o ChatGPT é o Rolando Lero. Fala, não entrega materialidade nem conteúdo algum. Caramba. Entendeu? E assim, é um dos mais famosos que a gente escuta falando por aí. Então agora, mas eu vou contar isso que a gente tem aberto, tá? Agora, vou contar uma coisa pra vocês. Muralles pode fazer o assistente dela, olha só, o assistente,
o robô assistente, respondendo do WhatsApp, se vocês quiserem eu faço para vocês. Respondendo no WhatsApp, vocês vão colocar todas as entrevistas que vocês já fizeram transcritas, e a pessoa que quiser perguntar, eu quero saber o que a Amanda e a Ana perguntaram no ano passado. E pergunto pro assistente, que vai direto no WhatsApp de vocês, ok? E aí ele vai dizer. Porque eu construí o banco de dados com as entrevistas e limitei. Por exemplo, no meu trabalho, né? Eu limito os recursos que eu quero. Então, eu faço diferentes bancos de dados. Eu tenho, por exemplo, uma ferramenta que chama... Eu posso fazer isso no próprio ChatGPT, usando a plataforma para construir um assistente virtual, que a gente chama, que é um chatbot. Que legal. Qualquer um pode ter isso, não custa absurdos nem nada. Já eu posso também construir, esse assistente que eu tô falando para vocês, qualquer ouvinte aqui do programa de vocês pode ter acesso a esse assistente. Esse assistente, inclusive, pode dar dicas de mulheres, que vocês vão colocar isso no banco de dados, o que vocês leem, os recursos que vocês têm de dados, vocês compartilham com as pessoas, e esse assistente vai chamar, sei lá, Mulher Pode, a podzinha, entendeu? E ela vai e responde. Eu, Ariane, mando uma mensagem dizendo isso aqui, me fala sobre isso. Ah, então tá, aqui a gente tem um podcast, no nosso podcast a gente responde para as mulheres coisas sobre mulheres. Entende? Entendi, não. Facílimo, não é um negócio que você faz assim, ai, que difícil isso aí, tá. Explico pra vocês, se quiser um dia, explico pra vocês fazerem, eu faço de vocês, sem problema. Então, o que eu quero dizer? O dado, você pode limitar o que você quer, você pode usar o da internet, não é nada absurdo, assim, não é um negócio que, como eu digo, inteligência artificial não é trivial, mas também não é complexa. Ok? Tá, sim. Qual é o lance, assim, se a gente pudesse resumir? Eu pego um dado, estudo o padrão daquele dado, ok? Depois, naquele estudo que eu fiz do dado, dos padrões, eu observo tendências. Então, as pessoas que assistem o Mulheres Pode, elas também assistem, sei lá, Fantástico. Ah, entendi. Então, se eu oferecer Mulheres Pode existe causalidade, existe consequência, tem várias questões. Mas será? E aí eu faço perguntas. Será que se eu entregar o Mulheres Pode para impulsionar Mulheres Pode para quem assiste também Fantástico, como um limitador para a construção de lead, eu vou ter sucesso? A pergunta é como se estivesse conversando mesmo com ele. Isso aí. Neste caso, eu tô construindo um modelo. Então, aqui, esse é o padrão, que eu tenho um padrão, descobri um padrão em quem assiste e quem segue Mulheres Pode. Neste padrão, eu vou e construo uma tendência. Sim. Ok? Nesta tendência, eu modelo. Isso facilita muito a vida de Jesus. Muitas Sim, coisas. até Você porque pensa. a plataforma veio para facilitar a vida mesmo. Tanto que veio para facilitar que todo mundo fica falando por aí que isso vai tirar emprego de muita gente. É fato. Isso é de fato mesmo? É fato. Assim, aquele trabalho que era muito repetitivo, alguém... Sei lá, você não vai precisar mais de alguém. Eu tinha a opção... Você acabou de falar secretária, por exemplo. Isso aí, pronto. Você falou tudo, Ana. Isso aí. Você tá na medicina, na minha área. Na sua área é incrível. Tem agora inteligências artificiais de diagnóstico. Sim. Que conseguem diagnosticar. Presta atenção. Se você colocar os sintomas... Existe isso. Assim, a coisa em imagem. A gente tem imagem... Lembra o que é dado, né? A gente precisa lembrar o que é dado. Sim. Dado é uma imagem que eu posso travar, é uma imagem em movimento, ele é um outro dado. Eu tenho som, né? Som é um dado. Uhum. Eu tenho desenhos, escritas, né? Padrões, né? Tenho próprio linguagens computacionais. Imagina você que hoje, se você quiser, você consegue programar um HTTP fácil, assim, você fala assim, olha, eu quero fazer uma landing page, e eu precisava de um código padrão
de landing page. Você pode me apresentar um modelo? Assim, sai o código, você larga na tua página, no WordPress, e você tem a tua página, uma landing page. Rápido assim. Agora, falando de diagnóstico. Um que ficou famoso, né? É a foto da íris, né? A foto da íris. Então, assim, começou a ser muito... Então, como é que você ensina a máquina? Você mostra muitas fotos, e você diz assim, ó, este padrão, né? Você pode fazer ensinando, né? E limitando. Este padrão, quando assim, isso... Ou não. Você vai ou ela vai percebendo com os dados. Mas isso seria uma coisa 100% confiável? Sim. Até mais confiável. Sério? Hoje a gente está chegando em percentual, né, probabilidades mais assertivas ou mais certeiras do que o próprio médico a olho nu. Quais são as principais profissões que podem sumir aí no futuro? Devido à inteligência artificial. Qual que você acha? Repetitivo, né? Não vou ficar falando, por exemplo, porque depois o povo vai brigar com vocês. Entendeu? Vai nada, já brigaram comigo, Amanda, você não tá entendendo? Pelo amor de Deus. Se você falar que aquela profissão vai acabar, a pessoa, você não sabe nada! Você é louca! Não sei o quê. Então eu já não falo nada. Assim, ó, sabe qual é o padrão? A gente fala e espera o futuro, cara. É simples. Sabe qual é o padrão? O padrão é tudo que é repetitivo. Se você faz repetitivo o que você faz, já... Qualquer profissão, qualquer coisa. Já fica certo, assim, que tá fora. Que não depende do tato, né? Digamos assim. Outra coisa incrível que você tá falando, né? Por conta da área, por exemplo, da saúde. Precisa. Agora, veja, as pessoas me falam assim, Ariane, mas quer dizer, então a inteligência vai substituir o humano? Negativo, eu não falei isso. Eu não me lembro de ter dito isso em nenhum momento. Não, pra complementar, né? Aliás, além de complementar, ela traz algo, eu brinco que eu tenho uma imagem que é assim, ó. Antes a evolução era destinada a um homem e uma mulher biologicamente que se juntavam para a evolução, procriação da espécie. Certo? Perfeito. Um homem e uma mulher, porque é só assim que faz filho. Quem vai assim cuidar, dar amor, não importa. Hoje tem... Mas assim, biologicamente, lembrando, só pra deixar bem claro que é biologicamente, tá certo? Beleza. Juntei, fiz um novo ser que vai ou não ser cuidado por 2 homens, 2 mulheres, uma mulher sozinha, um homem. Tanto faz. Ok? Sem problemas. O que se passa? O futuro vai ser assim: um homem e uma máquina, uma mulher e uma máquina, e a evolução. Veja só, para eu ser mais empática e compassiva, né, que é o segundo padrão de humanidade. Então eu tenho primeiro simpatia, onde eu me misturo com a pessoa, né, e acabo ficando ali mexida, choro. Você tem simpatia. Exato, mas você tem sentimento. Você tá envolvendo o sentimento. Isso, você se envolve. Né? Que é o que teoricamente dizem que difere as máquinas do homem, o não ter sentimento. Assim, é que esses sentimentos, você vai falar sobre abdução, você vai falar sobre causalidade, né, causa e efeito, né, quer dizer, na realidade, causa e efeito. Então, uma criança de 1 ano cai água uma vez só. Caiu, eu peguei o copo, caiu, né? Aí ela fala assim, minha filha, vou contar pra vocês um fato da minha filha, que foi a coisa mais bonitinha do mundo, né? E eu pegava, então a Antonella tava comigo, falei o nome, pronto. A Antonella vira assim pra mim e fala assim, mãe, eu falei, Antonella, de novo esse copo no chão, né? Mãe louca, né? Aí tem tanta coisa pra fazer, aquela coisa e tal, não sei o quê. Antonella, de novo, copo no chão. Ela disse, mãe, não, a culpa não é minha. É o chão que puxa. É o chão que puxa. Não deixa de ser verdade. Inteligente também. Cara, pensa nisso. Pensou rápido. O chão que puxa. Ela estava descrevendo a gravidade. Olha isso. Compreende? Quando ela falou isso, eu falei... Gênia. Eu nunca tinha pensado nessa coisa. É isso que eu falei. Ela pensou rápido demais, nisso. Não é culpa minha, mãe. É o chão que puxa. Quer dizer, ela coloca o copo, mas o chão puxa. E aí até ela entender que se ela não colocar o copo aqui na mesa, e se ela colocar no ar, o chão vai puxar. De fato. Ok? Então, aí a Antonella, depois de algumas vezes, ela aprendeu umas vezes, 2. A máquina, eu tenho que dar uns 500, muitos números. Copo cai, copo cai, copo cai. Pra máquina, teria que cair muitas vezes, porque ela não tem a ideia de causa e efeito.
Caramba. Eu achei que não era assim, olha só. Eu também não tem, não, achei ela que não- fosse mais máquina não simples. entende Eu achei que causa era e de efeito. primeira, assim. Não. Se Causa você e efeito. alimenta ela ali com uma informação, ela Quanto já de pegaria informação? primeiro, né? Muita Assim, informação. na nossa cabeça é assim que a gente pensa, né? Pensa, porque a gente tá aqui só nessa partezinha, né? Então, o que acontece? Essa clareza humana e essa coisa de inteligência humana, imagina. Tô falando de Antonella quando ela tinha 1 ano, 2 anos de idade. Ok? Então, máquina não é nunca, imagina. Eles têm que estudar milhões, padrões, milhões, assim, muitos dados para chegar em uma conclusão. Então, por isso que eu preciso de muitos dados e bons dados. E com relação ao que a gente estava falando, né, de sentidos, hoje já tem muita tecnologia, inclusive com isso. Então, equipamentos ápticos, né? Que a gente fala que é, por exemplo, do tato. A gente do tato a gente fala áptico, né? Os equipamentos ápticos, eles estão sendo usados muito nas tecnologias imersivas. Então, por exemplo, hoje, quando você usa aquele óculos de metaverso, aquela coisa toda e tal, então, você também pode, junto com o óculos, vestir uma roupa que tem sensores e que se você levar um tiro no jogo, você sente no teu corpo. Caramba, meu. Que isso? Entendeu? Isso aí é um deles. Esses dias eu estava conversando com um amigo que é desenvolvedor desse tipo de equipamento e ele estava usando, sabe aquele negócio de fazer abdominal? Sei, aquele treme. Que dá estímulo no músculo. Isso aí. Agora ele estava associando isso a um programa que ele estava fazendo e ele fez um colete aqui no Brasil, usando aquilo, ele programou e você tinha a sensação no jogo, por exemplo, quando você tava voando, né? Então ele tinha uma hora que esse jogo dele, você voa. E na hora que você voa, você bate em algum lugar. Quando você batia, aquilo acionava. Olha. Entendeu? Muito louco, né? Legal, Aonde a gente legal. vai chegar? Não, Isso, já não, estamos, não, né? já Onde a gente estamos, está. Mas a gente ainda vai evoluir muito mais. Por exemplo, quando a gente fala de essa inteligência que substitui o homem, existem os especuladores que dizem que em algum momento vai existir essa inteligência que consegue, eu duvido, né? Mas diz que assim, 60 anos nessa toada, né? Eu duvido muito. Eu tive recentemente em Las Vegas e presenciei um robô com inteligência artificial. Então eu ia perguntar isso pra você agora. Você acha que realmente a gente vai chegar naquilo que os filmes mostram pra gente? Não, eu estive lá, presente, o robô. Eu ia perguntar isso pra você. Lá em Los Angeles. E aí foi muito legal. Minha filha perguntou, né, em inglês pro robô se ele podia conversar com ela em português. E aí a robô disse, olha, eu não tô preparada ainda com a tradução, né, eu só tô conversando em inglês mesmo, mas você pode me ensinar como é que fala oi? Juro por tudo que é mais sagrado. A máquina falou desse jeito. Você pode me ensinar? Ela falou assim, posso? E aí ela em inglês explicou, olá, tudo bem com você? A máquina, olá, tudo bem com você? Gente, incrível. Aí ela pegou e mostrou como ela era a cara dela de brava. Ela fazia dava medo, a cara de feliz. Ela mostrava, assim, era muito legal, muito legal. Então, assim, a gente tem um passo aí pra realmente ser o que aqueles filmes mostram pra gente. Sim, é o robô servindo, é o robô fazendo isso, aquilo. Isso, são os robôs, são as inteligências artificiais sociais que a gente chama. IAs, né? IAs. É IA social. Né? Então, você vai ter a IA da precisão agrícola, você vai ter a IA da medicina. Tem os pets. Sim, você vai ter. Já tem aqueles braços robôs que já operam. Tem até na internet um que eles usam eles mas usam a gente já tem aqui, cara. Já tem, não uma tem? uva, né? Que você falou. Né? São bracinhos que eles fazem. É robótica, cirurgia por robótica. Tem na internet, eles mostram até fazendo na uva. Isso, mas aqui a gente já então, sabe qual é o problema disso ainda? É a banda da internet. Porque o que eu faço aqui, ele não tem a precisão lá. Então, ele tem uma perda de... Um delay. Delay. Isso, entendeu? Acredita-se que com a implementação do 5G, isso aí acabou. Que é essa demora de resposta. Em tempo real, né? Vai ser em tempo real. E aí, se acabar, aí sim, um médico pode operar à distância. Caramba! Existe a possibilidade, sim, de uma operação acontecer à distância.
Agora existe a distância metros. Mas o que se imagina que a distância é Muito, inter-hemisférios. por aí, isso aí, né? isso aí. Cara. Então, assim, essas maravilhas que a gente está enxergando dentro do mundo tecnológico, né? Essas são as maravilhas, né? Então, onde vai? Meu Deus, então agora eu estava conversando que eu ia contratar uma pessoa, uma assistente. Aí custava X mais registrar, mais ensinar, Que sai o dobro, mais que sai não o sei dobro. quê. Aí eu falei assim, ai, quanto custa eu comprar vários robôs? Vários aplicativos, e um que escreve melhor, um que edita melhor o meu vídeo, um que desenha melhor, um que me dá melhores programas. Deu, sei lá, metade. Nossa. Eu imagino. E aí, eu olho e falo assim, opa, entende o que eu quero dizer? Sim, claro. Sim, Quem já começar a usar isso, então eu deixei de contratar. Eu não sei se isso impactou a vida de alguém, um estagiário, alguém que precisaria. Mas você que palestra, por exemplo, dentro de empresas, Sim. e empresas multinacionais, Sim. o que você fala disso? As empresas já estão aderindo a esse tipo de coisa também? Então, sim, né? Eu percebo que o que mais preocupa as empresas hoje é a questão de risco, segurança. Porque, veja, logo no começo, teve um case da L'Oréal. Né, a pessoa da área de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, foi utilizar os recursos de uma plataforma pública, como o ChatGPT, e colocou lá. Só que para você fazer a pergunta, você concorda que eu preciso... algumas vezes eu faço assim, eu coloco um texto e digo, nesse texto, sumariza para mim. Eu coloco um texto, nesse texto, e qualquer coisa assim. Aí, essa pessoa colocou dados importantíssimos da empresa. E ficou na rede. O concorrente foi e também fez, também estava lá. E aí, assim, L'Oréal cuida assim, né, sabe? Então, por exemplo, não é legal. Não. Então, aí começou, aí o OpenAI abriu a possibilidade de você fechar na tua casinha, né? Então, você fecha o cerco no dado, né? Aí, ok. Ser então, mais fechadinho, isso, confidencial. fecha o cerco no dado, né? Então, as empresas começaram a usar. Só que, como eu direi, existe um processo ético, né? Agora, hoje mesmo eu estava vendo que existe um ChatGPT, eu não vou dar o nome, é um ChatGPT do mal, da Deep Web. É mesmo? Responde tudo que você quer. Tudo. Também não vou dizer tudo o que é. Tudo, mas até tudo o que não que é deveria. Tudo que não deveria. Até o que não deveria, nesse Pra quem caso. não sabe o que é Deep Web, quer dizer, é a parte onde tá, é o ralo da internet. É a escuridão da internet. Exatamente, Amandinha. Aí o que acontece? As criaturas tem lá, e ele responde o que você quiser. Caramba. Você paga R$300 por mês, e ele te responde o que você quiser. Tudo. Então até... Porque ele pesquisa no qual banco de dados? No da Deep Web? Yes! Exato. Caramba. Então, por exemplo, mesmo eu tendo criado um cerco, aquilo pode vazar e ele pode pegar. Não, isso não. Não. Nesse caso, eles não. estão prometendo que não. Eles Porque estão assim, a internet pode vazar, né? Isso pode. Eles estão facilitando a pesquisa dentro da Deep Web. Tornando Isso é tudo outra mais coisa. fácil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Achei que ele ainda conseguisse fazer algum tipo, vazar algum tipo de informação e mesmo assim conseguia... Não. Ele por exemplo, fraude. Eles aprendem como fazer uma fraude nisso aqui, nisso aqui, lá. Aí ele ensina. Ele dá tudo. Ai, Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Que nem assim, como fazer uma comida bem gostosa no sábado, à noite. Ele te ensina, né? Isso no normal, bonitinho. É igual a receita que ele vai te dar para as outras coisas. Agora, as pessoas andam muito dependentes de plataformas. As pessoas vão começar... começando a se acostumar cada vez mais com isso. Você acha que isso a probabilidade vai ser maior? Não vai ter como a gente dar uma desligada disso? A gente vai acabar dependendo disso pra quase tudo? O que você acha sobre isso? Essa é uma coisa legal de você perguntar, porque a coisa da dependência é um negócio, né? Não, Dependência é dependência. A palavra já fala, ela já tem essa coisa patológico. patológica, É que nem né? eu sou dependente do meu celular, cara. Eu não consigo tão ficar bonitinho, sem. né? Paixão. Paixão vem de patê, igual a doença. É tudo doença.
Né? Então, assim, eu tô apaixonada pelo ChatGPT. Você tá doente, você não tá... Exato. Você não tá apaixonado, você tá doente, né? Então, vamos lá. Existe, sim, o que os estudiosos contam é que a pessoa pode ficar em um looping de viés. O que seria isso? Né? Primeiro, vamos falar o que é viés. Né? Tá. Viés cognitivo é quando eu pergunto já sabendo, querendo que a resposta seja uma determinada, que nem aquele advogado. É o como você pergunta, né? Isso, então É o assim, induzir a, né? induzir. Então eu já induzo a máquina, então eu já venho com viés. Eu já trago ali meu viés. Nós todos temos vieses. Todos, né? Então você vai ter o teu viés da medicina, você vai ter o teu viés da área administrativa RH, eu vou ter o meu viés da minha área, enfim, cada um vai ter o seu viés, tá certo? Como é que é a mágica do mundo? A mágica do mundo é quando eu pego a tua perspectiva e a tua visão, a tua perspectiva, a tua visão, a minha perspectiva e a minha visão, e vejo mais e melhor o mundo. Quer dizer, eu reduzo o meu viés. A diversidade não é para você vir com roupa assim, ser negro, branco, religião, nada disso, mulher, homem. A diversidade fala de como você enxerga o mundo e resolve os problemas do mundo. E igualmente como você pergunta. Aí o que acontece? Quando você junta esse processo da diversidade e constrói um modelo diferentão de ver o mundo, você reduz a viés. Agora vamos pensar comigo, se você ficar naqueles mesmos dados, naquela mesmo mundinho, qual vai ter o tipo de resposta que você vai ter? Sempre a mesma. Exato. Então, o que acontece? Um ciclo vicioso, O problema é essa dependência te deixar ensimesmado. E você achar que o mundo é você. Entendeu? Esse é o grande problema. O restante, a gente precisa trazer um mundo mais diverso. Então, o uso não correto, sem estudar. Aí você fala, não precisa mais estudar agora. Não, né? Bem Pois assim. até falar isso, falar o que você acha que vai ser dessa geração aí que tá vindo. Porque essa geração que tá chegando, essa geração nova aí, dessas criançadas aí, eles já vão vir com isso já. Eles vão vir com isso, vai ser muito cômodo também pra eles. Se você parar pra pensar. Mas o que você acha o que você acha que vai ser assim das próximas gerações Deixa eu mudar um pouco a pergunta. Como você, mãe, lida com isso? Com seus também. filhos? Excelente. Também. Então, é exato como eu lido também no mundo. Porque né? você é a melhor pessoa pra falar. Existe desde a pandemia, eu não sei vocês, mas assim, o iPad foi o meu parceiro. O iPad é meu parceiro desde que minha filha nasceu. Assim, meu Deus, era Deus na terra, Deus no céu, o iPad na terra. Né? Porque senão eu não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir fazer nada, e meus filhos. Só que eu também trazia comigo o quanto era problemático, né? Aquele uso, aquela estrutura. E como é que vai ser isso, né? Como que eu arrumo? Então a gente fez uma combinação. Enquanto eu estava fazendo a janta, né? Porque faço a janta e tudo mais. Enquanto eu fazia a janta, as crianças me contavam o que elas aprenderam no dia. E à medida que eu aprendesse com elas o que elas aprenderam, elas continuavam com o iPad no mesmo tempo de horário que elas tinham. Olha que interessante. À medida que elas não me ensinavam nada, menos tempo do iPad no próximo dia. Então a gente tinha conversa, eu aprendia, e as crianças sabiam que elas tinham que entregar algo para mim. Que legal. Então, plataformas, existem coisas boas na internet. Obviamente que são coisas começo, meio, fim de um livro, não. Mas eu precisava do iPad. Entendeu? Sim, não dá pra viver sem, então, é verdade. E como é que eu ia fazer? Não, então, isso assim, hoje em dia não dá. Isso. Então, o que eu fiz com que eles estudassem ou consumissem plataformas de física, de química, de matemática, e coisas que a gente pudesse depois fazer perguntas. Ficasse no iPad, mas com algum conteúdo que fosse pra ensinar, que agregasse, né? Isso. Não, tipo, ficasse no iPad e ficasse assistindo videozinho na internet. Isso, não. Então, era isso. Então, isso foi como eu tô contando com a minha experiência. A partir de hoje, quando eles vêm me contar algo, então agora eu melhorei o modelo, né? Então, a gente vai aprimorando. Eu melhorei o modelo. E qual é o modelo agora? Fica no iPad, e aí agora eu começo a fazer pergunta. Mas por que é assim?
Mas como que funciona desse jeito? Eu não sei, mamãe. Pesquisa, eu quero saber. Legal. Compreendeu? Sim. Eu quero saber como é que é. Aí vem e me traz uma resposta superficial. Não entendi ainda. Mas da onde? Mas por quê? Você tá retroalimentando eles. Compreendeu? Ela tá ensinando como eles fazerem a pergunta, que é exatamente isso. Então, o que acontece? Isso é o porquê. Criança faz uma coisa que adulto esquece de fazer. Perguntar por quê. Sim. Porque a gente acha que tem que fica saber tudo, grande, né? E a gente, medo de perguntar. Eu vou nas Porque a organizações, criança você me pergunta perguntou tudo. em organização. As pessoas não perguntam. Por que as pessoas não perguntam? Por medo de se passar por ignorante. Pronto. Elas têm E o que vergonha. acontece se eu for ignorante? O amiguinho do lado ganha Dá promoção risada. e eu não. Sim. Ou da risada, né? Tira uma onda risada também, na né? empresa, quem te fizer isso mas não pega bem. lá Mas na hora não, mas por trás faz. Então, mas não pega bem. Não pega. Né? Pegar não pega. Não Porque pega, tem compliance agora. não pega nem fora da empresa, É. nem nada. Nem Mas lá lugar tem nenhum. compliance. Não pega bem, você vai... Tem problemão. Tá aprendendo? Mas você não ganha visibilidade como alguém que conhece. Você fica rotulado como alguém que só pergunta. O só pergunta é ruim. Mas aí eu digo para as empresas assim, quando eu vou dar palestra, você vai continuar perguntando? Vai. Você vai perder, né, a sua pose? Não. Anota a pergunta, chega em casa e pesquisa, que nem eu faço com as crianças. Não precisa ficar com a dúvida. Mas também não precisa mostrar que é ignorante. Ou que não ignora. E ser ignorante não é ser burro também. É ignorar aquilo. Eu faço tanta pergunta o dia inteiro, que eu falo assim, meu Deus, é um cansaço, assim, como que eu vou saber tudo isso, né? Aí eu lembro daquele carinha lá, o Sócrates. Sei que nada sei. Claro que você não sabe nada, porque à medida que você vai perguntando, você vai descobrindo que você não sabe nada. Cada vez menos, Né? Então, assim, uau, como é que vai ser isso? Então, essa é uma mágica, é uma coisa importante. Então, fica a ideia. E é o exato que eu trabalho hoje. O meu trabalho nas organizações, o meu trabalho nos cursos, o meu trabalho com a minha consultoria é, primeiro, conectar humanos, né? Então, estabelecer uma comunicação que tenha, e comunicação é uma conexão de coração e alma, né, e mentes. Então eu preciso estar com a mente conectada e o meu coração. Ninguém ouve se não tiver simpatia. Se vocês ali fora tivessem olhado pra mim e não pegassem, eu falei, isso, menina é chata, caraca, meu Deus do céu. Já não ia pegar, já não ia dar aquela liga. Aí já tem que ter aquela, gostei, legal. Sim, Né? claro. Aí depois, vamos conectar a mente? Olha o que ela fala, eu uso, olha, é útil. Eita, né? Legal, vamos comunicar. Então, esta é a grande magia do processo de comunicação, que não é mais só aquela coisa basiquinha do receptor, do emissor e os ruídos, né? Tem mais, né? Como é que eu conecto você Era muito básico, essa? agora já não tá mais não. Exato. Como é que a gente vai seduzir, né, o outro para me ouvir? E o que eu tenho para dizer vai ser relevante, Nossa, essa é a pergunta. né? E aí, a outra questão que vai na continuidade é o pensar, né? As pessoas precisam aprender a perguntar e pensar. Para as pessoas que pensam, o futuro é brilhante. Para aqueles que não pensam e repetem, É o famoso escutar de orelhada e falar de orelhada, né? A pessoa só perguntou, escutou meia verdade e a partir daí aquilo ali passou a ser uma ai, que realidade. legal você falar isso, porque agora eu quero falar sobre isso. Fake news. Né? Vamos falar um pouquinho? É o que mais tem? Vamos falar. Meu Senhor abençoa. O fake agora é produzido. Eu produzo. Eu tenho uma fake Ariane, se vocês querem saber. Eu gravei com a minha voz um vídeo, eu com a minha voz, e eu mando para os meus clientes. Então, meus possíveis clientes. Então lá, eu faço assim: oi, Ana, tudo bem? Como é que tá a sua filha? E assim, eu vou contar coisa pra ele. Tá assim. Aí, eu não faço um vídeo para cada um, eu faço um texto para cada um. O texto que eu escrevo, a minha avatar, Olha Ariane, isso. com a minha voz, diz: oi, Seu Ana, clone. tudo meu clone, faz isso. Então assim, pensa só, né? Que se eu posso clonar isso e tornar eu mesma fake, quantos podem
tornar. Não, dá isso. Fake. Isso. E vou Você te tem falar. uma imagem. Isso é uma coisa que dá muito medo hoje em dia. Imagem e som também, né? Som, imagem, voz igual, imagem igual, tudo igual. Eu acho que essa é a parte obscura da inteligência artificial. Então, tudo é obscuro. Um bisturi é obscuro. Depende Vamos do lá. uso, realmente. Entendeu? Depende Então, do assim, uso que você tá dando pra isso. Um médico com bisturi salva vidas. Um assassino com bisturi Mata. mata. Qual é? Então, essa questão que, quando você me pergunta o que as empresas mais se preocupam, é com essa questão ética, com a questão de segurança. Quais são os padrões? Quando é que para? Quando é que começa? Quem é que vai fiscalizar essa coisa toda? Quem é que vai trazer uma estrutura de segura aqui, larga ali, vem aqui? Agora a gente não está vendo nenhuma estrutura clara para isso. Mas futuramente não seria assim, máquinas com máquinas. Por exemplo, uma máquina faz, a outra faz a supervisão. A outra faz a função, cada um faz a função do que o outro deveria fazer. Não, isso não. Você acha que isso não? Não entraria nas empresas. Você quer dizer que sempre vai ter uma supervisão de humanos até um ponto que não tenha mais supervisão de humanos. Máquinas seja, com máquinas. contra máquina. Exato. Sim, hoje já tem O que você está isso. falando assim, a preocupação da empresa é que quem vai estar supervisionando aquilo que faz, exatamente por aquilo que você contou lá atrás, que a pessoa foi lá e colocou os dados da empresa, não tinha nenhum barreira, né? Uma barreira. E a outra pessoa, então assim, o dado vazou. não teria isso, por exemplo, teria que ter tido uma pessoa para supervisionar essa parte, Isso, certo? perfeito, perfeito. Uma máquina não faria isso? Faria. Uma máquina faria. Já em faria, cima da outra faz. Isso, faz. A questão é que eu preciso ter alguém dizendo qual é a regra. Por exemplo, sempre vai precisar de Isaac alguém, Asimov. então, eu tô falando. Porque o que eu quero dizer é assim, até que ponto só máquina vai dominar? Ou não tem. Pelo menos uma pessoa, um ser humano vai precisar estar ali. Vai precisar assim, é que deixa eu tentar fazer uma resposta que os amigos acadêmicos de todos os seres consigam achar que eu não estou mentindo. Vamos lá. Existe, sim, como já existe, limitações na máquina, onde eu permito um aprendizado supervisionado de máquina, e existe sim a possibilidade de eu colocar travas. Tá bem? Então, o que você está dizendo para mim é assim, olha, a gente vai colocar aqui regra, né? Então, tem uma regra que vai ter aqui, depois daqui não é certo, depois daqui, se a gente ver fazendo, vai ser punido. Dentro da minha própria empresa, você só vai usar a inteligência artificial da nossa organização, né? Não vai usar outra. Perfeito. Então, ótimo. Então, até aí, perfeito. Tem algumas coisas, por exemplo, Isaac Asimov. Ele escreveu um livro, Eu, Robô. Né? Um livro famoso, bem antigo. E ele fala de 3 leis do robô. Né? Que vamos ver se eu lembro aqui. Se ele não pode fazer nada que vá contra o humano, a vida humana. Depois, ele não pode fazer nada contra a vida humana. Depois, deixa eu fazer isso aqui melhor, peraí. Porque eu não tô lembrando corretamente, eu não quero passar essa informação, porque ela é simples, claro, mas... Sim. Isaac. A gente tem que passar a informação certa, então a gente tem que pesquisar, tá certo. São as 3 perguntas. 3 perguntas. Então vamos lá. Então são as 6 leis, né? A lei 1. Um robô deve proteger a sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, primeiro, vamos lá. Um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com a lei anterior. Então, primeiro de tudo, ele não pode ferir um humano. Segundo, ele não pode pôr em conflito a primeira lei em benefício próprio, e ele pode proteger a própria existência desde que não interfira nas leis anteriores. Então, isso daqui era uma regrinha
de um mundo fictício que hoje a gente tem que considerar seriamente Real. como um processo ético de limites da máquina. Porque até que ponto essa máquina vai começar a tomar decisões no processo que destrua a raça humana. Sim, claro. Não A pode gente perigo, fala né? Não coloca em perigo. Eu ainda não falei de armas Ixi. com inteligência, guerra com inteligência artificial. São armas autônomas. Caramba. Então, que é uma outra, vira surreal. Eu imagino. Entendeu? Eu imagino. Só de falar já dá até como que você começa a pensar Porque no que quando você poderia pergunta ser. quando você fala de um drone para agricultura de precisão, ele é autônomo, ele faz as avaliações, muito legal. Agora imagina quando você vai começar a falar que é um equipamento de guerra, né? São as guerras de inteligência artificial. Até arma biológica, né? A arma biológica, sim, mas assim, em que a arma biológica ela tem uma química que vai ser autônoma. A gente tá falando de carro autônomo. Legal, Sim. legalzão. Sim. Agora imagine uma arma autônoma. Caramba. É Então, destruidor, né, o negócio. É destruidor. Então, pensa como que é importante pensar nessas questões éticas. Sim. Tem um limite, né? Isso. Né? Porque quando você vai pensando em várias... Que legal a medicina, Mas é aquela que questão, legal, não tem lei. Como é que você põe limite pra isso? Então, desde o ano passado, as organizações, os países Sim. se juntaram para estabelecer um freio, limite ético. Né? E esse freio que a gente fala é assim, deixar na mão de todos tecnologia com esta, que é o que alguns falam, né? Com essa capacidade generativa, né? Por exemplo, imagens que eu posso reproduzir muito próximo do real, som muito próximo do real, compreende que a gente está dando uma ferramenta, se uma pessoa Maravilhosa, de sensacional, acordo com o uso, né, que poupa nosso objetivo. tempo, que é maravilhosa, só que assim, pode ser utilizada de um jeito inadequado. Sim. Ari, me diz uma Sim. coisa que eu queria perguntar também, pra não passar o nosso tempo tanto. Ari, a questão do metaverso, se falou muito isso quando surgiu alguns anos atrás. Hoje a gente já não fala tanto, mas como tá essa questão do metaverso, de os terrenos, a construção, as vendas, viver no metaverso, como é que tá isso? A ideia do metaverso era ter, né, um mundo Paralelo. de uma dimensão paralela, né, que fosse interligada, interconectada com a realidade, que pudesse ser continuidade. O mundo dos games, Uhum. hoje ele movimenta no... Nossa. dentro grande, de- hein? É um mercado milionário, grande. é Sim. milionário. A gente É não faz incrível. ideia, né? Não. A grandeza game é assim. Imagina tudo que tem na internet. Imagina tudo que gasta com tecnologia. 1/3 é game. O que é o outro 1/3? Sexo. Caraca. Jura? Nossa, Indústria do eu sexo. falaria tudo menos isso. E a Também. outro 1/3? Não ia ter noção disso. Todo o resto. Caramba. Pepe, todo o resto. Pepe, a vivência, tudo de uma pessoa. Então tá. Agora tem mais uma coisa. Sabe nesse mundo aqui do sexo? Tem game de sexo. Ai, meu Deus. Game Então- de sexo? Então. Então é muito mais do que 1/3. Isso! Entendeu? Então é muito mais do que 1/3. Bem, beleza. Então, se você quer fazer alguma coisa, já corre e fazer o seu joguinho Mulheres Pode Game. Gente, que legal! Já quero! Então, entendeu? Game Mulheres Pode. Eu quero beleza. Mulheres Pode no mundo metaverso. Mas imersivo. Então, agora, como é que é isso? O que tá pegando mesmo na realidade? O que as pessoas estão aderindo? Que é uma coisa que eu sempre achei que essa era a que dava certo. É a realidade mista. Realidade aumentada. Como que é? Então, a realidade aumentada é quando eu ponho um QR Code, eu vou com o meu celular e aquilo que estava sem vida, eu com o meu celular, na tela do meu celular, ele ganha vida. Tá certo? Realidade mista é quando eu tô usando o óculos, Eu que ia agora é falar do óculos da Apple. da Apple, eu uso o óculos, tô andando na rua e naquele óculos eu vejo na loja o preço e compro, eu não entro na loja, eu compro pelo óculos. Então o mundo do e-commerce
E aí vai ser o D-Commerce, que é Digital Commerce, Immersive Commerce. Vai ser o O do Borogodó. Entendeu? É o O do Borogodó. Imagina você cozinhando, sem ter o livro de receita do lado, e você usa um óculos, a receita vai passando pra você aqui, os ingredientes, a quantidade e tudo mais. Você bate e fala, não, volta. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, eu não preciso mais. Então, esse é um ponto. Outro ponto, importantíssimo. Existe uma tendência por conta da luz azul, de todos os nossos iPad, iPhone, Sim. todos os nossos aparelhos, ele emite uma luz azul. Essa luz azul, ela é absolutamente prejudicial. Então, por favor, mães, dê ovo, brócolis para as crianças, porque supre as necessidades. Enfim, as crianças comem ovo todo dia lá em casa. Mas assim, porque tá aqui a médica para falar isso e não me deixar mentir sozinha, vai falar a verdade sozinha. Perfeito. Então, o Science, os oftalmologistas, chegaram à conclusão que daqui para 5 anos, eu tô pondo bem exagerado, mas se falava alguma coisa assim, com certeza, as pessoas, 98% da população, vai usar óculos. Eu acredito. Para enxergar. Sim. Perfeito. Se a população vai usar óculos para enxergar, pensa comigo. A população usa óculos para enxergar. Por que eu não faço um óculos que ela enxergue melhor e mais? Então eu coloco tudo que estaria numa tela de celular no óculos. Mas aí esse óculos não tem essa luz azul que você tá falando. Nesse óculos. Não, porque ele é uma tela projetada aqui no próprio óculos, né? Ele é transparente e tudo mais. Imagina você, não é uma tela de computador que eu tô vendo, a luz e tudo mais, tá ali. Eu uso a luz do ambiente para poder ver o que eu tô vendo, tá certo? Então, imagina você como vai ser o futuro. Esse é um futuro de imersão que eu acredito. E que tem tudo a ver no processo de compra, no processo de vivência, é onde eu trago, então, aquele cérebro da inteligência artificial para o meu dia a dia. Porque se eu ganhei um cérebro racional e lógico, dados, lembretes, se eu tivesse com meu óculos aqui, eu não teria parado para ver, o que Isaac Asimov falou? Entendeu? Vocês não iam nem perceber, o Isaac Asimov. Vai aparecer, tá, então é isso, e eu falaria, vocês não estariam nem percebendo, então segue o jogo. Caramba, é um mundo muito entendeu? louco, né? Então, a utilização de óculos vai ser algo muito óculos, né? Ou até a lente, porque agora o pessoal já fala de lente de contato com isso e tal. Vai ser implante, vai virar um implante, vai ser uma extensão do corpo, né? Que são os exoesqueletos, né? Que são essas extensões que para a pessoa que está desabilitada por alguma limitação, lesão, usa esse exoesqueleto, esse esqueleto externo que a gente fala, para poder ter uma melhoria, ou voltar um membro, ou qualquer coisa assim. E com inteligência artificial, que consegue, pessoas que não ouvem, que podem já começar a ouvir novamente, porque ouvem em uma outra esfera, blá, blá, blá. Então o mundo é um mundo, inclusive, é um mundo de fantástico. E é um mundo onde você vai usar. Então a imersão, esse metaverso, como foi construído como uma dimensão paralela, uma outra dimensão, eu não acredito fora do mundo dos games. Mas ele existindo como formato associado à nossa realidade, sim. Então, nessa realidade mista. Né? O mundo do game e imersivo nessa realidade paralela é uma possibilidade e continuará sendo, mas como um mundo de game, mas que você vai poder vivenciar realidades outras que não a sua própria. Então eu posso, hoje, qual é a grande sacada, né? Então eu tô aqui vestida de avatar. E eu tô na realidade visível. Se eu tivesse com o meu avatar, eu poderia estar desse mesmo jeito. Né? Então, assim, e fazer lá, testar lá, ser lá um avatar é mais fácil do que ser aqui na vida real. Você vai propiciar realizações. Perfeito. Eu vou poder ser quem eu gostaria de ser, como eu gostaria de ser, com a idade que eu gostaria de ser. Isso. Né? É um teste antes de realmente aparecer no real. Então, muito legal essa sacada, porque é isso mesmo. Então, eu tenho um amigo
que ele se entendia como mulher, ia fazer todas as operações, mas ele queria testar antes o que era ser uma mulher. Então ele construiu um avatar e vivenciou mulher dentro dos jogos, dentro das coisas, e ele vivenciou uma identidade social. Porque assim ele decidiria se ele realmente iria seguir ou não, né? Nessa identidade social que ele estava construindo, que ele ia transformar o próprio corpo. Então você entende que é tipo um test drive Sim. da vida? Pode, é legal. Né? Não, acho que é válido, eu acho que é válido. Sincera, me dá medo isso. Então, todas as coisas é meio novas. assustador, é meio assustador, de fato. O mundo moderno, então assim, muito legal, assim, o que é ser moderno? Né? Porque é muito legal a gente entender. O que é ser moderno? Ser moderno é você estar aberto ao desenvolvimento. O que é desenvolver? Sair do envoltório para uma nova realidade. É desenvolver, é sair desse envoltório. Então, as coisas, os nossos vieses também são formas, um invólucro que nos colocam numa determinada perspectiva. Então, assim, ter a possibilidade de ir para uma outra perspectiva, ter a possibilidade de abrir é muito legal. Sim, né? tem um limite. Desde que, né? Então, vamos lembrar daquela coisa, minha avó falava, né? Teu direito está até onde não atrapalha o amiguinho. Né? Então, até esse momento. Então, desde que você respeite e sabe usar o limite do outro, tá o teu direito. Né? Então, essa é a mágica. Eu gosto disso, eu acho muito legal. Eu acho incrível essas perspectivas de construção de mundo, de construção de uma nova realidade, de construção de possibilidades. É incrível isso. Quando você olha pelo lado positivo. Exato. Sim, né? Mas me diz, nas áreas, de todas as nossas áreas, em onde tudo, a gente faz? que dá medo. Infelizmente, nem todo mundo vai levar para esse lado, né? Então, precisamos estar atentos? Sim. Muito mais com as crianças? Sim. Com os velhinhos? Muito. Né? Precisamos aprender? Sim. Life learn o tempo todo, né? Quer dizer, o LLL, né? Long life learn. Life learned learn. Como que é esse negócio? Learning. Life é uma vida de aprendizado constante. Né? Que é os 3 L's. Learn. Tirando da gravação, por favor. Okay. Mas é isso, e a tendência é crescer cada vez mais, e a gente tem que estar preparado para isso. Isso aí. E eu digo para vocês, precisamos urgentemente tomar posse disso. O feminino, a mulher, a empreendedora, a autônoma, os seres precisam se apossar disso. A mãe, né? Precisa olhar, ter essa clareza e fazer uso. Não é ter medo e se afastar. Então, como é que eu aprendo? Como é que eu penso? Como é que eu vou? Então, assim, guarda 10 minutos do seu dia a dia, ao invés de ficar assistindo aqueles videozinhos do Instagram. Pois é, os viciantes. Sem nada a ver. Primeiro de tudo, assiste coisa que vale a pena, entrevista que vale a pena, nas mulheres pode. E 2, aprenda alguma coisa. Sim, use a seu favor. Isso. Exato. Se você usar a inteligência artificial ao seu favor, você vai estar além, você vai pra frente. Isso aí. Né? Isso aí. Agora, como você vê o seu futuro aí com essa evolução toda? Com essa transformação digital, assim, considerando o seu conhecimento na transformação digital? Como que você visualiza, assim, seu futuro? Agora eu pensei que eu gostaria muito era de... Não tô brincando. Que eu pensei em coisa pessoal. Mas pode ser pessoal futuro, também. O futuro. Mas é confidencial. Isso aí não pode falar. Private. Porque esse mundo, né? Eu vou me abrir toda aqui, pelo amor de Deus. Não. Eu tenho uma barreira, peraí. Isso, eu tenho uma barreira, os meus dados vão até aqui. Até aqui, até esse ponto. O mundo é muito importante, assim, hoje, nesse momento. Os cuidados com os dados, tudo que você fizer tenha dado. Então, assim, fica a dica aqui para vocês. Quem assiste, quanto assiste, onde assiste. Pega esses dados,
colhe esses dados, guarda esses dados, mantém esses dados, veja a evolução desses dados, a evolução do número de pessoas, consistente, por que é, onde é. Não acredite numa determinada plataforma ou outra, busque os seus dados, né, no trabalho que você executa, para todo mundo, né? Em todas as áreas. Tenha em mão os seus dados, né? O seu dado é precioso, é muito precioso. É muito. Essa juventude da internet 3.0 não vende dado. Não fica escrevendo os próprios dados em qualquer plataforma de procurar emprego. Eles entendem que o dado é algo precioso. E essa digitação, esse tempo de digitação vai custar dinheiro. A empresa onde você digitou vai ganhar com isso. Então, assim, a importância dos dados. Então, hoje eu cuidaria dos meus dados com mais rigor. E ensinar, assim, que é a minha função, que é ensinar a pensar. Essa sempre foi um objetivo, assim, no processo de aprender para ensinar a pensar. Então, hoje, aprenda a pensar. Vai entender o que é racionalidade, compreender o que é lógica. Ninguém ensinou a gente a usar de forma lógica e racional nosso cérebro, né? Então, e a gente fica tomado por vieses, emoções, emotividades. Somos sentimentais, mas se fôssemos um pouquinho mais, se tivéssemos um pouco mais de racionalidade, as nossas emoções, elas não teriam tanto espaço, a gente não teria tanto fundamentalista, acreditando em coisa porque acredita, né? Brigas por questões que não fazem nenhum sentido, né? E o fundamentalista é a criatura que acredita numa só ideia e fica focada naquela. Então, assim, para com isso, né? A gente não tem que ter bandeira de nada. Isso, a perfeito. bandeira é da vida, né? A bandeira é do conhecimento, se quisesse carregar alguma, né? Mas, caso contrário, ignora todo esse tipo de qualquer coisa que você não seja um ser pensante, que você não possa questionar, pensar, indagar. Mesmo com pergunta errada, mas pelo menos vai pergunta. Exato, pergunta, vai, se informa, sabe. Queria agradecer sua presença. Eu que agradeço. Você foi maravilhosa, gente. Você é uma pessoa ímpar. Gostei muito bem. Muito, de mais verdade. vezes, alegre, feliz. Tecnologia. Então, acho que a gente precisa, porque você viu que assim, eu e a Ana, a gente ficou um pouco deslocada, assim. Não, vocês pegaram deslocada. Não foi, não? Que Você não num percebeu isso, determinado não? momento eu vi o olhinho assustado. Eu posso. E aí, Sabe o que acontece? Eu sou meia leiga. A Ana disse que ela é total leiga. Total. Então, assim, juntou o total leiga com meia leiga. Mas sabe o que é legal, interessante? Porque a gente sentou aqui, escutou você falar e aprendeu um pouco. Que legal, que bom. Aprendeu um pouco. Então, assim, muitas coisas que Eu às aprendi vezes, muito. que eu não Nossa sabia. Senhora. E a hora que eu bater o olho, a hora que eu conversar com alguém que vai falar desse assunto, eu vou entender alguma coisa dali. Eu já vou estar entendendo um pouco mais do que eu já tinha. E deu a vontade de aprender mais. Isso que é o mais legal. Ana, Isso. essa é a questão. Hoje eu tô aqui e quando eu participo, é exatamente isso. Plantar a semente. sedução do aprendizado. A sedução do pensar. Né? Então, assim, todo esse aparato, né? Toda essa estrutura, toda essa... não é importante tanto quanto é a pessoa querer aprender. Olhar e falar, que é isso aí? Jura que dá pra fazer isso? Exato. Jura que dá pra fazer aquilo? Não acredito! Pensar que tem muita coisa pra me ajudar a ganhar Isso aí. tempo, a ter mais experiência, a facilitar a minha vida, que eu tô boiando aqui, não sabia nem que existia. Olha E aí, isso. tô apresentando pra vocês. Se quiserem, a gente faz o assistente Opa. de vocês. Ó, Pra já. Vai assistente, a gente vai ter assistente, isso é chique. Vocês vão ter o robozinho Ai, do que- Mulheres Pode. Ai, que legal. Maravilhoso, adorei a ideia. Bem legal, bem Vamos legal lá pra mesmo. trás Vamos dos ver isso. bastidores. Vamos ver isso aí. Bom, imenso prazer estar com vocês. só Né? linda. Foi uma experiência muito bacanuda. Pra Espero gente, a experiência foi maravilhosa. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. De repente a gente vem e fala sobre uma outra coisa e tudo mais. Porque eu acho que Já tá a convidado. mulher tecnológica e essa vertente, esse novo cérebro que a gente precisa construir, vai fazer toda a diferença no futuro. Com certeza. E tá faltando, porque realmente a gente
aquilo que eu falei lá anteriormente, ainda é meio masculino esse mundo, mas a gente tá entrando, aos poucos a gente vai aprender, a gente vai saber. Uma linguagem, né, Exato. Amanda? Isso. Uma linguagem mais acessível. Por que a gente se interessou no assunto e quis trazer você? Exatamente para isso, para aprender, para aguçar quem tá assistindo também. Porque tem muitas mulheres que gostam, que também que não sabem, ou não sabem nem que gostam ainda, porque não entendem o assunto, entendeu? Então, esse tipo de conteúdo é o que a gente gosta de distribuir. Conteúdo de qualidade e que também vai ensinar, que vai fazer algo lá atrás para quem tá assistindo. Então, assim, eu acho maravilhoso. A gente que agradece você por ter falado, esclarecido várias coisas aqui pra gente. Eu não lembrava de algumas coisas, mas assim, eu queria ter estudado antes, né? Assim, Você pra poder... não é uma máquina. Pois é, não, isso, Pois pronto. é, você não é uma máquina. Ponto. Tá perdoada, tá perdoada. Adoro mulheres que se apoiam. Gente, essa é a outra parte mais incrível. Presta atenção. Você precisa apoiar outra mulher. Você precisa dar força, porque a gente vive na culpa. É isso. Sabe? A culpa de não saber a resposta, a culpa de não lembrar um negócio. Isso. Caraca, para com isso, você não é uma máquina. Excelente, Ana. Fabuloso. É isso aí. Aê, Amei, amei. Aê. Excelente, quase derrubar água, porque eu sou estabanada. Mas de verdade, a gente não é uma máquina. Que nem às vezes a gente fala assim, dá um corte aí porque errou alguma coisa, ou porque que nem teve uma falha agora aqui no microfone. Gente, acontece, até a máquina falha. Quem dirá nós? É isso mesmo. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Errou, segue em frente. A gente não tem esse negócio de, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Porque tudo isso é o medo do julgamento do outro. Esse Ser é o problema. humano é ter o erro também, né? Então, assim, ter medo de ser julgado é o problema. A gente tem que parar com isso. E realmente é aquilo que você falou, se apoiar muito mais. É isso mesmo. Essa fica uma mensagem bem importantona aqui, no final desse negócio, Com né? certeza. Ah, mas Por a que gente que bate nós muito. vamos continuar? A Por gente- causa disso. Por causa da humanidade. Isso. Entendeu? Isso mesmo. Por isso que não vai acabar. Exato. Meu É amor, isso. obrigada. Eu que agradeço. Mariane, Eu que incrível. agradeço. Obrigada novamente. Muito obrigada. É isso. Gente, pra quem gostou aqui do nosso episódio, com toda essa informação, com todo esse aprendizado, curte, comenta, compartilha e até o próximo episódio. Tchau, tchau!